Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Matheus, médium, integrante do Grupo Anjo de Luz, e esse é o programa Atendimento Fraterno do Grupo Anjo de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Pessoal, hoje o tema do programa é como desenvolver amor nas relações familiares. Vamos falar aí de um tema sempre muito atual, né? Agora mais ainda, em função do momento que estamos vivendo. Mas, como de costume, antes de dar início à nossa palestra, eu quero convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjo de Luz, que é um mantra que nos conecta com o Criador. Então, caso queira, feche seus olhos e me acompanhe, por favor. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. E agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus que é a luz maior a nos guiar. Então, vou pedir que me acompanhe, por favor. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibre em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Muito bem. Bom, como desenvolver o amor nas relações familiares? Esse seria o tema do nosso programa de hoje. A gente sabe que uma família é formada aí não apenas pelas relações de sangue, né? Que os membros têm entre si, mas sim pelos laços de amor, de carinho, que se estabelece entre os membros da família e ao longo da vida, né? E essas relações, elas são construídas pelas pessoas no ambiente familiar. São relações que a gente entende que devem ser construídas, pautadas aí, na confiança, devem ser construídas por meio da conversa, demonstrações de afeto, né, troca de experiências, né, tanto experiências boas quanto experiências ruins, e essa troca de aprendizagem aí que vai fazer com que esses laços eles sejam construídos, né? Porque é na família aí que vão surgir os primeiros aprendizados e é dela que a gente recebe aí os exemplos para o nosso comportamento e atitudes, dos quais muitos dos exemplos a gente carrega e, na vasta maioria das vezes, a gente tende a repetir esses exemplos, independente deles serem bons ou ruins, né? Então, a família ela vai promover a educação aí das gerações, né? Das gerações, há quem diga das gerações mais novas, mas as gerações, como é que fala, que antecedem, elas também aprendem. A gente sabe que a gente não para de aprender nunca, né? Mas as gerações, como é que fala, anteriores, elas vão transmitir aí as tradições, elas vão transmitir valores, elas vão transmitir cultura, né? Conhecimento, né? Posicionamentos também, muitas das vezes, obviamente, né? Opiniões, reflexões sobre aí o mundo e sobre a sociedade em que essa família está inserida, né? Então, todos somos parte de uma família e todos carregamos aí não apenas o DNA material e espiritual, é bom lembrar desses dois DNAs, mas também a gente carrega muito do que a família é, a gente como um indivíduo, né? Então, falando, por exemplo, sobre a relação aí entre pais e filhos, essa relação entre pais e filhos é essencial que ela seja aí uma relação harmoniosa e de confiança, né? Muito mais importante para o filho, né? A preocupação maior dos pais, na verdade, deve ser em desenvolver uma relação de amizade com seus filhos para que eles se tornem aí amigos, né? E com isso que haja o despertar aí da admiração de ambos, né? Por parte de ambos, né? Então, os pais que despertam um encantamento nos seus filhos aí por boas atitudes, bons comportamentos, bons exemplos, né? Conseguem estabelecer uma relação de respeito, deixam aí uma marca eterna aí no seu filho, né? E os filhos acabam por reconhecer isso, a relação de amizade, ela se constrói, os laços ficam cada vez mais fortes, né? Onde um respeita o outro, né? Como ser independente que é, né?
Então, há quem diga que a família ela é como uma planta, ela necessita ser regada e ser nutrida constantemente. Então, é importante que os pais e os filhos invistam no tempo diário aí para esse convívio familiar, para que esses laços, essas relações, elas sejam construídas, né? Assim como na presença nos momentos importantes, também é muito importante, né? Por exemplo, o filho que conquistou algo, seja na escola ou no esporte, a presença do pai para aquele filho ali é muito importante, né? O acompanhamento no cotidiano escolar, auxílio aí nas lições de casa, esse tipo de presença, ele é muito importante. O passeio no parque, os momentos de lazer, né? As férias, esse tipo de coisa, o tempo livre, isso também é muito importante, vai contribuir para nutrir a família e para reforçar e ao longo do tempo construindo laços aí de afetividade, né, de carinho, laços familiares muito fortes. Os erros e as experiências de vida são outros aspectos também que devem ser compartilhados entre os membros da família. Isso, obviamente, no momento oportuno, à medida que os dois, por exemplo, filhos vão crescendo e se tornando mais maduros. Isso é muito importante. Pela perspectiva do filho, o filho se sente importante ao escutar algo da história do pai, onde o pai chega e confessa algo, conta algo da sua vida passada, isso é muito importante para o filho. E para o pai também, mostrar para o filho, falar assim, olha, eu tive diversas experiências na minha vida, quero compartilhar elas com você aqui, tanto as experiências boas quanto as experiências ruins. Isso é muito importante, isso é muito legal. O filho vai valorizar isso muito, né? E ele vai aprender a fazer o mesmo. Ele vai aprender a compartilhar as experiências dele, tanto as experiências boas quanto as experiências ruins, e não guardar aquilo só para ele, né? Porque as experiências ruins são as que mais precisam ser colocadas para fora para serem, como é que fala, trabalhadas, né? Então, compartilhar isso aí vai ajudar bastante, né? Vai fazer também, contribuir também para que os filhos se tornem mais confiantes aí, mais corajosos para poder enfrentar os desafios da vida que eles vão ter, né? Como todos nós temos. Dessa forma, os pais vão deixando aí um legado familiar que está muito além aí das questões financeiras e materiais, né? E que está mais próximo aí da educação, né? Educação por valores, educação por personalidade, que vai ajudar o filho que está crescendo ali a moldar a sua personalidade, e também a questão da educação, a educação que a gente recebe na escola, né? Então, isso tem muito mais valor do que apenas o legado material. Então, é muito importante os pais terem em mente que vale a pena ensinar os seus filhos a desenvolver habilidades socioemocionais, desenvolver as funções nobres da mente, né? Falar sobre os seus medos, não tem nada de errado falar sobre os seus medos, né? Não tem nada de errado sofrer, né? Isso é muito importante. Você não é um fraco por falar dos seus medos, você não é fraco por errar ou cometer qualquer outra coisa que seja, de repente, socialmente repreensível, né? Isso vai ajudar o filho a evitar que ele viva numa prisão própria que ele acaba criando, né? Então, expor as suas ideias e conviver em harmonia com o outro, né? Ser empático e carismático em suas relações. Os pais ensinam isso aos filhos, fazendo isso com eles, né? Se colocando no lugar deles, ensinando, falando assim, olha, eu me coloco no seu lugar, entendo o que você está passando, e pela minha experiência eu posso te dizer isso, isso e isso. Então, isso é um relacionamento muito importante que deve ser construído aí ao longo do tempo. Ensinar os filhos a pensar antes de agir, enfrentar os desafios aí de forma inteligente e aprender com os próprios erros, né? A família, na verdade, ela é o berço aí do amor, da compreensão, né, do afeto. É o lugar aí onde as pessoas, onde todos nós normalmente recorremos, né, para poder encontrar apoio, é onde a gente aprende a maioria das nossas lições, aí, os nossos aprendizados. E é um lugar que, acima de tudo, as relações ali devem ser saudáveis e a convivência harmônica, né? Essa harmonia aí
trazendo aí, contextualizando, trazendo para o momento atual, uma harmonia familiar é uma coisa que tem andado bastante abalada em função do momento que estamos passando, no planeta como um todo, né? E sobre o estresse, estamos todos aí sobre um nível de estresse muito alto, né? Isso vale para todos, né? De todas as faixas etárias, a gente pode considerar, né? E uma coisa que é interessante pontuar aqui nesse momento, que eu achei interessante trazer, é a questão da tecnologia, porque a tecnologia ela tem sido um aliado muito forte, por exemplo, no aspecto profissional, tem permitido aí muitas pessoas poderem, por exemplo, trabalhar de casa. A tecnologia ela tem facilitado muito as nossas vidas, né, em todos os aspectos, se a gente for pensar, né? Mas ela tem servido também como uma faca aí de dois gumes. Um dado preocupante que tem só mostrado aí que tem só crescido o número de pessoas viciadas em jogos e redes sociais. Então, da mesma forma que antes não existia tanta tecnologia, as redes sociais elas não existiam na forma como existe hoje, as pessoas procuravam outras coisas para suprir suas faltas. Hoje existem mais coisas para suprir as suas faltas, ou seja, o ser humano ainda tem muitas faltas, né? Por diversos motivos, cada caso é um caso, e hoje tem se abusado demais das redes sociais e dos jogos. Então, há quem diga que estamos literalmente transferindo aí a nossa vida para dentro do mundo virtual, né? Haja visto que os novos donos de redes sociais estão criando, né? Novos mundos virtuais, né? Onde você pode ser o que você quiser e da forma que você quiser, né? Isso não é uma crítica, não digo que esteja errado, mas a questão que deve ser levantada é a seguinte: até que ponto eu devo substituir o toque físico por um like em uma rede social? É essa questão que tem que ser observada. Então, esse tipo de questão ela tem que ser trabalhada assim com os filhos, né? Não há como privá-los disso, e nem devemos fazer isso, não é essa a ideia, mas sim educar sobre os excessos e ensinar a eles os limites. Tudo precisa ser vivenciado, com ponderação, com maturidade, com equilíbrio e com calma. Acreditamos que o caminho seja esse, né, o mais interessante. Caso contrário, o que a gente vê é o isolamento. Cada um no seu quarto, com seus aparelhos, com seu computador, com seu telefone, com seu tablet, não se relacionam. Quando se relacionam através de redes sociais, mandando mensagem um para o outro. Isso é muito comum, né? Isso tem acontecido sim, mas é preciso um olhar carinhoso em cima disso para poder chegar e colocá-lo de lado e falar assim, olha, vamos fazer outras coisas, vamos sentar aqui, vamos fazer uma receita junto, vamos assistir um filme junto, né? Vamos estreitar o contato físico, né? Vamos promover o contato físico. E é preciso aí ter determinação para garantir aí o bem-estar de todos. Isso para os pais, né? Porque os pais estão, como é que fala, aí na direção da família, o pai e a mãe que estão aí no direcionamento, né? Então, é necessário, muitas das vezes, aí, mudar certas posturas, né? Ceder aí algumas convicções, levar em conta o direito de todos, né? Isso aí é importante ter em mente. Então, para manter aí essa relação saudável em casa e superar aí os contratempos que possam vir em função dessas coisas aí, dos desafios da família contemporânea, né, se a gente pode dizer. Então, gostaria de deixar aqui algumas dicas para poder garantir um ambiente familiar saudável. Uma dica muito legal que ajuda bastante é a empatia, o sentimento de empatia. O que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender que o outro ele tem sentimentos e passa por momentos difíceis, assim como você. Então, às vezes, o outro está passando um momento difícil, você vai e se coloca no lugar dele. Não sofrer, não, mas simplesmente entender, falar assim, olha, ele está passando por um momento difícil, então agora é a hora da gente se colocar do lado e ajudar da forma que a gente puder, né? Então, isso é especialmente importante para reconciliar, por exemplo, uma briga, uma discussão, coisas desse tipo, né? Entender que os dois lados, eles têm seus motivos e que precisam ser levados em conta também é essencial aí para poder resolver conflitos, né?
É importante entender quando o outro também está de mau humor, não quer conversar, quer ficar quieto no seu canto. Na verdade, a gente sabe que todo mundo tem o direito de estar cansado, todo mundo tem o direito de estar irritado, ou todo mundo, às vezes, quer apenas sossego, não está muito afim de relacionar. Então, é importante ter essa percepção também, né? Uma outra coisa importante é ver as qualidades de cada pessoa e ressaltar isso, né? Falar isso para a pessoa, olha, isso aqui você é muito bom, cara, você é muito bom para isso. Então, ver as virtudes, mostrar, apontar elas é muito mais importante, ajuda muito mais, claro, sem colocar a pessoa lá em cima, endeusar, do que simplesmente só apontar o dedo para os defeitos e os erros que a pessoa cometeu, né? Então, aqui, como é que fala, tomar um certo cuidado nisso aí também. Outro ponto, coloque o respeito acima de tudo. Muitas vezes, na maioria das vezes, há discordância de opiniões, acaba que acontece uma discussão, até uma briga, né? Opiniões aí divergem, e isso é normal. Isso é normal no ambiente familiar, isso é normal no ambiente de trabalho, isso é normal em todos os ambientes que a gente vive, que estamos inseridos, né? O que não pode acontecer é a falta de respeito, né? Mesmo que todos estejam aí brigados, não pode deixar de, como é que fala, haver o respeito, né? Não, ele não pode ser deixado de lado. Isso vale para qualquer situação. Mas eu quero deixar aqui um ditado que eu vi e que é muito legal. O respeito ele tem que haver. E uma vez eu li o seguinte, que o dia que a gente, às vezes acontece um desentendimento, muitas das vezes, porque tenta provar o ponto de vista que ele defende, né? E nem sempre é assim. Então é nesse sentido que que o respeito ele entra. Fala assim, olha, eu entendo o que você pensa, eu não necessariamente concordo com o que você pensa, mas eu defendo a sua liberdade e o seu direito de se expressar e de falar. Isso é o respeito acima de tudo, né? E aceitar isso, né? Falamos muito do respeito aí que os jovens devem ter por adultos entre si também, mas os jovens eles precisam também ser respeitados. Muitos pais desrespeitam os limites dos jovens, né? Invadem a privacidade dos jovens, né? Muitas vezes colocam aí até em situações humilhantes, isso realmente acontece. Então, é preciso respeitar o espaço do jovem. Isso aí é muito importante também, mas ao mesmo tempo estar junto e acompanhar o filho, né, que ainda é jovem. A questão do bom humor, ela é sempre bem-vinda em todas as situações, né? Mesmo que seja difícil, ter um bom humor aí é essencial para poder lidar com a vida em família, em todas as outras situações. Então, em família, é importante que dê risada juntos, né? Que brinque junto, que crie a risada, a diversão, ela proporciona aí um ambiente leve, descontraído, a gente bem sabe disso. O mundo já tem aí muitas situações estressantes que tem nos colocado aí sob muita pressão. Então, se dentro da sua família você puder criar esses momentos, serão muito bem-vindos e vão ajudar bastante, assim, rir das suas próprias situações cotidianas, né? Enfim, das coisas, às vezes os pequenos erros, as pequenas coisas que acontecem com a gente e que vale a pena a gente rir, compartilhar e dar risada também, né? Um outro aspecto que é muito valorizado e ajuda bastante é a questão das palavras e atitudes carinhosas, né? Cada um tem o seu jeito de expressar o carinho, cada um tem o seu jeito de expressar o afeto. Uns abraçam e beijam, outros nem tanto, né? Outros são mais de palavras, mas o carinho, o afeto é ele que vai unir as pessoas e fazer com que elas se sintam acolhidas. E isso é muito importante, esse acolhimento é muito importante. Quando a pessoa não se sente acolhida, ou ela procura um outro lugar ou alguma outra coisa para poder suprir aquela falta, né? Que seja pode ser qualquer coisa, né? Mas se ela tiver isso, ela não vai haver esse vazio. Então, faça isso sempre, e principalmente com os filhos e com os pais também. Estou falando aqui muito para os pais, mas os filhos também devem fazer isso com os pais. Isso aí é muito importante. Ter o hábito de dialogar,
um outro ponto que é bem interessante também, que a gente deve ter em mente, né? Mesmo que as conversas não sejam muito longas, é legal tentar compartilhar suas alegrias, né? Fale dos acontecimentos do dia e ouça também, né? O que eles têm para dizer, o que os seus filhos ou o que os seus pais têm para dizer. Às vezes, se foi compartilhado algum fato, alguma outra coisa, então é um acompanhando a vida do outro, participando da vida do outro, mas com limite, sem entrar demais, né, na vida do outro, à medida que o outro permite. Isso a gente tem que ter em mente também, o limite. Ser flexível, não ser tão tolerante, mas também não abusar do poder, né? Saber impor limites e ser claro aí na hora de ditar as regras também é muito importante, né? E também ser tolerante aí com os defeitos de seus familiares, não só dos seus familiares, mas de todos aqueles que nos rodeiam, né? Ajudar as pessoas também, pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda, né? Ninguém é de ferro, então acho que todo mundo precisa de algum tipo de ajuda em algum momento da vida. E isso, como é que fala, dá oportunidade ao outro de poder nos ajudar, que muitas vezes está pedindo por aquela oportunidade ali. E isso é interessante também, né? Então, conviver bem em família é aceitar os outros aí com os defeitos que eles ainda não conseguiram corrigir. E isso vale para todos nós. Então, pessoal, para poder encerrar, é importante a gente ter em mente que todos nós oscilamos, todos nós temos altos e baixos, sem exceção, né? Temos os momentos que a gente precisa, que a gente quer ficar sozinho, às vezes você quer simplesmente uns minutos sozinho, ali quieto, você poder repensar alguma coisa, algo que aconteceu. Esses momentos, eles são necessários, eles são importantes, mas que depois você vai retornar ali para o seu meio familiar, né? E todos nós precisamos de ajuda, de ser escutado também, e muitas vezes de escutar, né? E esse entendimento aí é essencial para que as relações familiares sejam harmoniosas. Isso se estende também para as relações, como é que fala, de amizade, relações de trabalho. Às vezes um amigo, um conhecido te liga e essa pessoa não quer bater um papo, às vezes ela não quer saber como que você está, mas na verdade ela quer simplesmente, ela precisa de alguém para colocar para fora uma série de coisas. E é interessante que quando a gente percebe isso, a gente simplesmente se cala e pensa, né? Vai, pode falar. Então, estar atento a isso e dessa forma, acho que a gente vai construir relações sólidas, né? De laços fortes dentro da família e também nos outros meios que estamos incluídos aí, que fazemos parte, né? Antes de encerrar, eu quero convidar vocês para os próximos programas do Grupo Anjo de Luz. Amanhã temos às 7h30 da noite a cirurgia espiritual à distância, oração e cura aqui nesse mesmo canal, tá? E no dia 24 de fevereiro, a quinta-feira, às 19h30, temos o programa Encontro Virtual. E esse programa vamos falar sobre a difusão da doutrina espírita e seu papel na nova era. É um tema muito legal, muito bacana, sempre atual. Certo? Estão todos convidados. Bom, pessoal, é isso. Essa era a nossa mensagem de hoje. Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de poder estar aqui passando essa mensagem para vocês hoje. Agradeço ao Cristo. Agradeço a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjo de Luz, que nos proporciona esse momento aqui também. Agradeço a cada um de vocês que participou conosco hoje. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Recebam o nosso abraço e até a próxima. Tchau.